E o que eu quero deixar para o seu coração, primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quem gosta de Pepsi? Eu não sou o garoto propaganda da Pepsi, tá, querido? Só para saber. Mas quem gosta de Pepsi? Pouca gente, hein? Tá mal a Pepsi assim. Pode ser, não. Quem gosta, levanta a mão aí. Quem gosta? Beleza. Eu preciso de pelo menos 1 ou 2 voluntários. Olha isso aí. Livre e espontânea pressão, entende? Quando fala disso, né? Voluntário aqui, por favor. João. Quem que é que tá ligando aí? Por favor, vem aqui fazer. Hoje nós vamos fazer uma degustação. Mais uma pessoa que gosta de Pepsi aí. Aí, garoto. Nós vamos fazer um mini Masterchef aqui, sabe? Não é um Masterchef, brincadeira. Vocês que gostam de Pepsi, vocês vão precisar degustar essa Pepsi aqui. Não somente experimentar ela, mas passar tecnicamente o que vocês estão sentindo. Se ela tá boa, se ela não tá, entendeu? Vocês vão ter essa responsabilidade de vender agora a Pepsi para os irmãos da comunidade da Graça de Itaquera. Quem quer começar aí? Pode ir. Fica à vontade para experimentar. Só deixa um pouquinho para... Vocês têm problema de dividir o mesmo canudo, não? Não, já foi já, né? Já foi. Amizade, né? Muitos anos juntos. A última degustação aí para ver se está aprovado ou não. Maravilha. Tá geladinha, né? Tá geladinha? Então agora eu quero que vocês passem para os irmãos o que você sentiu quando você bebeu. Tudo que você... Sentimento, sensação. Qual é a fórmula aplicada? Bom, ela é gaseificada, lógico. Tá geladinha. O que mais? Tem gosto de Pepsi. Porque é Pepsi. Não, porque Pepsi é diferente de Coca. Quem é, né? O que mais? Fala você agora. Essa foi a melhor Pepsi que eu tomei toda a minha vida. Me fez lembrar da infância, a casa da vovó, que tinha ali Coca, Pepsi, aí eu ia na Pepsi. Mas faltou uma coisa, faltou estar um pouquinho mais gelada. Se tivesse um pouquinho mais gelada, estaria, ó, divino. Mas tá muito delicioso. Parabéns. Quem que vendeu melhor aí? Vamos aplaudir os nossos voluntários aí, obrigado. Valeu. Maravilha. Realmente eles passaram a mensagem, não passaram? Só que eu tenho 2 revelações para fazer. Eu tenho 2 revelações para fazer deste conteúdo aqui agora. A primeira revelação, que o que tem aqui não é Pepsi. Não é Pepsi que tem aqui nesse frasco. E a segunda revelação é que o que tem aqui é Coca-Cola. Tá bom, né? Tava até melhor, não tá? Então, o que tinha aqui nesse frasco não é Pepsi, é Coca-Cola. E isso daqui, na verdade, é uma pegadinha gospel, entende? Uma pegadinha gospel, onde eu faço. Na verdade, queridos, isso aqui é um exemplo tão simples, né? Isso aqui é algo tão assim, simplório, tão simples, tão raso. Mas tem tudo a ver com o que eu quero deixar, o princípio que eu quero deixar para o teu coração nessa noite. Uma das coisas que eu quero falar é que a confissão é um princípio de Deus
para ser uma grande arma da santidade na nossa vida. E aqui eu percebo, olhando para esse exemplo da Pepsi, que não é Pepsi, ou da falsa Pepsi, que hoje, infelizmente, nós corremos grandes riscos. Eu acho que você já captou a ideia de nós, muitas vezes, nos parecermos com isso daqui. É interessante que ao longo da vida cristã nós vamos ter muitas experiências. Algumas experiências foram dolorosas, outras experiências extremamente maravilhosas, inesquecíveis. Mas em todas elas nós estamos sendo marcados. Nós estamos sendo transformados por algo. E quando eu olho para esse frasco, eu consigo identificar também a vida de um cristão. Eu consigo fazer a leitura da minha vida, porque quando Deus trouxe a revelação dessa dinâmica, Ele colocou a minha vida em primeiro lugar. E o Espírito Santo colocava no meu coração, dizendo assim: para que eu tome cuidado, para que eu não tenha um rótulo na minha vida, para que eu não pareça alguma coisa que não é, para que eu não tenha o odor de alguma coisa, porque isso aqui, ele parece muito com Pepsi. O conteúdo desse frasco tem um odor até parecido. A cor, quem olha fala, não, é Pepsi. Você tem o cheiro, você tem a semelhança, você tem um rótulo, você tem tudo parecido. Mas o conteúdo não é a Pepsi. E assim, eu creio que o Espírito Santo quer nos chamar a atenção nessa noite. Amém, queridos? Eu vim trazer essa palavra para o coração de vocês, porque é isso que Deus tem. Entre tanta coisa que o Senhor tem falado esses dias, e orando para ver o que o Senhor queria trazer para o nosso coração. O Senhor me lembrou dessa dinâmica que eu fiz há algum tempo, para que a gente pudesse ser cada vez mais lembrado de quem a comunidade da graça de Itaquera é. De quem não nós parecemos ser, de quem não nós lembramos ser, mas de quem nós somos de fato. Porque o que importa na nossa vida não é aquilo que nós parecemos, mas aquilo que nós somos. O que importa nessa vida não é aquilo que tem, às vezes, uma semelhança, mas aquilo que é de fato, aquilo que é determinado. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje, e dependendo do evangelho que nós temos vivido, graças a Deus pela comunidade da graça, que através da revelação dos nossos pastores tem trazido um evangelho bem apurado, um evangelho genuíno, um evangelho reto. Não somos perfeitos, mas estamos em aperfeiçoamento todo dia, amém, queridos? Mas muito do evangelho que é pregado no Brasil não é o evangelho. E a gente tem que tomar cuidado, porque no meio do caminho muitas pessoas estão perdendo a essência. Deus quer nos chamar para que a gente seja de fato aquilo que Deus sempre nos chamou para ser. Quantos já passaram por algum momento de superação na tua vida? Quem já passou por superação? Será que foi só? Quem passou por superação aí? Opa, estamos no time, hein? Alguém quer falar aí rapidamente? Não precisa contar, só fala assim, ó. Isso. Que superação que você enfrentou e você passou? Alguém pode falar alto aí? Um de cada vez. Qual foi a superação que você enfrentou e você superou, na verdade? Daí, quem já passou por superação? O que é que você precisou superar, pequeno? Falar em público. Era muito fácil falar em público. Aí, ó, já foi curado há muito tempo, né? Superou, graças a Deus. E o pequeno não fala nada, né? Ele é bem quietinho. Quem mais passou por uma superação? Seja... Pode falar, minha irmã. Desenganada pelo médico 2 vezes. Meu Deus. Glórias ao Senhor. Ficou em coma, induzido e incubado há 13 dias.
Você já estava aqui já? Então os irmãos devem ter acompanhado esse momento de superação. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glória ao Senhor. Mais um aí, mais um só. Mais um. Mais alguém? Dou-lhe uma. Amém. Eu já passei por alguns momentos de superação. É interessante que em todos esses momentos que nós passamos na vida, queridos, o Senhor, Ele sempre vai provar e vai forjar o nosso caráter. Todo momento de superação, você tem duas atitudes. Ou você vai permitir com que as lutas, com que as pressões deste mundo sufoquem a sua fé, ou você vai fazer com que as pressões e as lutas deste tempo presente, através da sua fé, você sufoque elas. E eu tenho certeza que quando nós passamos por um momento de superação na nossa vida, a gente sai muito melhor, sim ou não? Quando você passa por um momento que você fala, meu Deus, eu não sabia. Tempestade, túnel, estava uma escuridão danada, não sabia. Estou aqui para a glória de Deus. Não imaginava. Eu imagino você como passou. Talvez você nunca precisou experimentar a morte ali tão perto. Nunca passou por uma enfermidade. Mas seja ela qual superação na tua vida, de crises, de momentos da sua vida, enfermidades, enfim, tantas coisas. Ou coisas que ainda têm batido na tua porta. E que no meio do caminho, você ficava triste, frustrado. Porque você não queria viver com isso. Mas eu creio que Deus tem nos chamado aqui nessa noite, queridos, para que a gente possa mudar a ótica, para que Ele possa ampliar a nossa visão, para que você não entre por essas portas, para que você não seja apenas um bom frequentador, mas para que você seja um grande praticante da palavra de Deus, para que você seja alguém que realmente, independente de todas as circunstâncias na tua vida, você possa dizer assim, que você confia no Deus que você tem. Você não teme. E aqui eu tenho um exemplo na palavra de Deus, em um momento de um homem que poderia ter sido totalmente sufocado pelas pressões que ele passou na sua vida, que ele poderia ter muitas vezes abandonado a tua fé, diversas vezes, que ele poderia muitas vezes ter passado uma imagem de alguma coisa que ele não era. Mas aqui está um homem que, quando eu li essa passagem, exatamente esse trecho, o Senhor começou a falar comigo de uma maneira tão profunda. Este homem é Davi. E aqui, essa passagem está em 1 Samuel 30, versículo 1. 1 Samuel 30, versículo 1. Quero ler aqui rapidamente, a partir do versículo 1, você pode já ir anotando aí, para você não perder. 1 Samuel 31. A palavra de Deus diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham andado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me peste aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi
ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Amém, queridos? O que eu vi nessa passagem aqui, de uma maneira objetiva, Davi, ele estava fugindo de Saul, ele estava enfrentando um momento terrível na sua vida, já nas campinas, no deserto. E ali ele trouxe alguns valentes, alguns soldados que também eram forasteiros, e se ajuntaram ao exército de Davi. Neste momento, Davi, ele tinha saído para guerrear, para batalhar. Ele estava voltando com os seus homens de confiança, e ele morou por um tempo em Ziclag. Quando ele chega na cidade de Ziclag, a gente vê o que o texto está dizendo. Os amalequitas tinham levado as famílias, os filhos, tinham saqueado a cidade, tinham colocado fogo. Você imagina a angústia que entrou no coração de Davi neste momento. Queridos, é que muitas vezes a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente não se coloca no lugar. Eu fico imaginando se fosse na nossa terra. Imagina você já tendo que fugir, sendo ameaçado, por exemplo, pelo governo. Então a sua imagem está estampada em tudo quanto é lugar. Você está fugindo. Davi passou por esse processo quando fugia de Saul. E daqui a pouco você está morando numa cidade, refugiado, onde é a sua zona ali de porto seguro, e você sai para uma guerra. Você não foi para uma pizzaria com seus amigos. Vamos comer uma pizza ali? Vamos. Saiu, comeu, voltou. E a cidade já estava vindo cansado. Já estava vindo sobrecarregado já. Quando chegou, a cidade, imagina, misericórdia. A casa pegando fogo, tudo roubado, saqueado. A família não está mais lá, foi levado cativo. Misericórdia. Davi, ele passou por um momento de profunda angústia. Eu não sei se você já passou numa situação bem semelhante a esta, ou pior, mas eu tenho certeza que essa situação estava bem ruim. Não estava boa. Mas o que a palavra fala? Que naquele momento, Davi foi inclusive ameaçado pelos seus. Agora imagina, eu cheguei na cidade, já tinha acontecido esse cenário de desastre, de tragédia, e ainda assim ele foi ameaçado por aqueles que estavam com ele, que se diziam as pessoas aliançadas por ele. Se você não fizer alguma coisa, nós vamos te apedrejar. Agora, ele estava sendo ofendido, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo ameaçado, ele estava sendo angustiado. Imagina quantos sentimentos passaram no seu coração, na sua mente. Queridos, talvez em algum momento na sua vida você já passou por isso. Talvez não passou por todo esse episódio de uma vez. Só que uma coisa que me saltou aos olhos foi o que acontece aqui no versículo 6. Quando ele, sendo ameaçado por eles, a palavra fala: porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas, enfim. A Bíblia fala que todavia Davi se esforçou no Senhor. Davi se esforçou no Senhor. Isso foi uma das coisas que abriu meus olhos, queridos, para esse texto. Porque aqui está uma grande arma da santidade. Aqui está uma grande arma de vitória para a igreja do Senhor. Aqui está um lugar onde nós podemos repousar. Aqui está o nosso grande, maior porto seguro da nossa vida. Davi, ele foi para o altar. Algumas versões falam que Davi, ele foi para o altar e ele se reanimou no Senhor. Tem momento na nossa vida que a gente não tem resposta mesmo. Tem algumas situações na sua vida que você fala: meu Deus, mas já fiz tudo isso, fiz aquilo, já tentei desse jeito, já virei, já fiz aquilo. Falo, meu Deus, o que está acontecendo? Muitas vezes quando acontece isso, você pode ter certeza, está faltando o altar de Deus. Porque talvez, de tudo que a gente já fez, muitas vezes o último lugar que a gente pensa ir é o altar. Sendo que o primeiro lugar que Deus nos chama para ir é começar tudo a partir do altar de Deus. Quando a gente lembra que Deus
é o nosso maior motivador. Que Ele não é o Deus de acusação. Que Deus sabe dos seus pecados. Deus sabe dos seus delitos. Deus sabe aquilo que você está enfrentando na tua vida. Deus sabe das enfermidades que você passou na tua vida. Querido, quando a gente entende que Deus tem ciência de todas as coisas, de que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for permissão dEle, nós compreendemos que com Deus nós não podemos fazer qualquer média. Tem vezes na minha vida que eu passo por alguns momentos e falo, meu Deus, é tanta coisa, eu preciso administrar isso, carregar o piano aqui e organizar isso daqui. Onde nós precisamos muitas vezes ser aliviados no altar de Deus. E ser franco. Porque você tem um Deus que te ensinou a chamá-lo de Pai. Te ensinou a chamá-lo de Pai. E só quem sabe o amor de um pai tão intenso, para que Ele possa te carregar no colo, dizendo que ainda que seu pai ou tua mãe te abandone, Ele jamais vai te abandonar. Quando você entende que você tem um Deus que é um pai para você, você não fica medindo as palavras. Eu já passei por muitos momentos dizendo, Senhor, Deus, então estou aqui, e tentava, até que eu rasguei meu coração. Sabe o que é, Senhor? O negócio é o seguinte, papai, eu estou triste com isso. Estou precisando do teu conforto, Pai. Preciso que o Senhor leve esse sentimento no meu coração. Pai, eu estou desanimado. Pai, eu estou passando por isso. Quando a gente começa a se abrir diante do nosso Pai, pode ter certeza que daqui a pouco você vai sentir umas lágrimas caindo do teu coração, dos teus olhos, porque o Espírito Santo já está quebrantando alguma coisa. Mas a gente precisa de tempo para isso. Deus nos chamou para a gente cultuar ao Senhor, porque o primeiro princípio para nós confessarmos tem que ser confessar a Deus as nossas culpas, confessar a Deus as nossas fraquezas. Tem gente que gosta de impressionar Deus. Deus não precisa ser impressionado, Ele te conhece por inteiro. Tem gente que faz de tudo para agradar a Deus. Eu posso dizer que Deus já te ama por aquilo que você é, só basta você responder a este amor. E é impressionante que toda vez que a gente tenta impactar a Deus, parece que a gente fala, meu Deus, não está dando certo esse negócio. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer você como você é e como você está. Deus, Ele nunca disse assim, ó, faz alguma coisa, no sentido de pareça ser alguma coisa para você vir no altar e falar assim, vem como você está. Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Se você está cansado e sobrecarregado, vem. Se você está cheio do Espírito Santo, vem. Achega-se a mim e eu vos achegarei a vós. Então em todo tempo, querido, Deus, Ele quer você como você está e como você é. E isso foi uma grande chave para que eu compreenda que tudo que eu fizer diante do Senhor, eu posso fazer com toda transparência e sinceridade, para que eu possa me arrepender de verdade, como Davi se reanimou no Senhor. Segunda coisa que eu vejo em cima disso, queridos, que nós precisamos confessar as nossas fraquezas uns aos outros. Nós precisamos confessar as nossas fraquezas uns aos outros. E eu quero deixar embasado esse princípio em Tiago 5, do 13 ao 16. Tiago 5, do 13 ao 16, eu quero que você deixe como referência nisso na palavra de Deus. Quando nós falamos de sinceridade, o versículo 14 e 15, ele fala sobre nós confessarmos a Deus. Tiago 5, do 13 ao 16, ele fala sobre nós confessarmos a Deus. Nós somos frágeis. E você sabe que o entristece o Espírito Santo é a nossa falta de sinceridade, a nossa falta de transparência. Eu posso dizer que tem algumas pessoas que às vezes também se parecem com este copo, assim como esse frasco. Você consegue olhar para a vida delas, mas você não consegue ver além daquilo que está neste copo. Por quê? Porque está com um monte de coisa parada no teu coração. Quando a gente recebe a água da vida, que é Jesus Cristo,
a gente recebe a fonte mais poderosa que diz em João 7, dizendo que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando nós cremos neste rio que não para de jorrar, o Senhor começa a mandar embora tudo aquilo que estava tentando obscurecer a nossa visão. Você olha para as pessoas, você fala: eu não estou entendendo essa pessoa direito. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Cheguei na igreja, graça e paz. Tá tudo bem. Acabou de bater na esposa em casa. E a esposa assim: vocês não sabem o que ele faz comigo. E outras situações que podem acontecer. Alguns jovens que olham tantos sites, navegam, coisas que mexem com a sua imoralidade. E vem a igreja falando: glória a Deus. Jesus é bom, né? Jesus é bom, maravilhoso. E aí, meu irmão, você quer que eu ore por você em alguma coisa? Não, tá tudo legal, tá bem. Eu lembro que eu li a Bíblia faz um mês. E muitas vezes a gente pode correr o risco de colocar rótulos na nossa adoração, de colocar rótulos na nossa transparência, de colocar rótulos na nossa vida. Queridos, o que eu estou falando aqui é uma das coisas que o Espírito Santo tem falado muito forte comigo. Isso não é para vocês, isso é para mim primeiro, é para todos nós. E eu quero praticar esse princípio. Eu lembro a primeira vez que eu confessei coisas da minha vida que eu falei: meu Deus. A palavra fala: confessai uns aos outros, aqui em Tiago, versículo 5, o capítulo 5, versículo 16, confessai uns aos outros, para que a gente possa ser curado. Quando a gente confessa as nossas culpas, nossas fragilidades, nossas debilidades uns aos outros, nós somos curados. Agora, você sai confessando a tua vida por aí? Você vai sair daqui: quero que você ore por mim. Por quê? Por causa de... Não, você não vai fazer isso. Tem coisas profundas na nossa alma que precisam ser confessadas com o nosso líder, com o nosso mentor, com os nossos pastores, discipuladores, aqueles que estão com a gente. Tem alguns amigos espirituais que são amigos mais chegados que irmãos. Eu lembro do Di, quantas coisas, o Diego, na nossa adolescência. Eu falo que, para a glória de Deus, nós vivemos uma adolescência não perfeita, mas cheia do Espírito Santo. Porque eu comecei a aprender ali na minha adolescência que eu precisava abrir o meu coração com transparência para que eu possa ser curado. Quando nós dormíamos um na casa do outro, a gente se abria profundamente, orava um pelo outro, a gente sentia o poder do Espírito Santo. Algumas canções para a glória de Deus que nós cantamos hoje aqui nasceram desses períodos de abrir o coração ao outro, abrir o nosso coração com Deus, e foi fluindo coisas que vieram do altar de Deus. Amém, queridos? Por causa deste princípio poderoso na igreja do Senhor. E eu lembro de um exemplo que eu quero orar aqui nessa noite com vocês. Porque nessa noite Deus está vendo o fundo. Ele não está vendo só o frasco. Ele está vendo o fundo do teu coração. Nessa noite, Deus ele está vendo aquilo que está lá nas profundezas. Que só você e o Espírito Santo sabem. Nessa noite, Deus ele quer levantar cada vez mais e estimular a tua fé, para que você receba algo poderoso do Senhor, para que você viva a plenitude do Espírito Santo, para que você rompa com algumas estruturas na tua vida, que você estava se permitindo deixar essas estruturas virem, por causa de medos, por causa de preconceitos, por causa de situações que você já viveu, dizendo: não, mas olha, não é bem assim não, eu não sei se eu preciso mesmo pedir oração, abrir meu coração com alguém, eu acho que eu estou vivendo minha vida, tá bom, sabe, eu não sei como é que funciona. Então o Senhor ele está te levando a você praticar algo que é poderoso, para que no mundo espiritual você possa viver tudo aquilo que Deus sonhou para você viver. Eu tenho certeza que Deus ele está enchendo de um conteúdo novo a tua vida nessa noite. Uma das superações que eu vivi neste ano, eu vivi já há alguns anos, foi com meu pai. O momento que eu estava com meu pai no hospital, já faz alguns anos, foi no casamento da minha irmã. Assim que acabou o casamento, meu pai ele foi levado ao hospital. Interessante que até o sorriso dele estava estranho no casamento. Eu falei: que trem que é esse? Ele não está sorrindo. Então ele entrou, né? Assim, né? Com um sorriso amarelo. Eu falei: meu, não tá alguma coisa diferente. Enfim,
Nós suspeitamos que não estava bem. Ele saiu do casamento e foi para o hospital. Ele estava com a apendicite já praticamente quase necrosada. Já estava esporando, já estava começando a... Sabe que era a questão de algumas horas, de algumas situações, assim, de deixar mais um tempinho, não sei qual o período ao certo, mas para que ele pudesse entrar num momento quase que fatal na sua saúde. E realmente, glória a Deus para a vida do pastor Dr. Arnaldo, que estava no dia, levou, já identificou na hora, e ele foi internado. Queridos, eu posso dizer que foi muito difícil você ouvir um diagnóstico que o seu pai praticamente quase beijou a morte. É muito difícil para a gente entender isso, porque é uma situação terrível. Falou, Senhor, peraí, né? Multiplique mais aqui, né? Tem muito mais. E eu fiquei umas noites com ele no hospital. Eu posso dizer que foram uma das noites assim mais incríveis da minha vida. Porque ali nessas noites o Espírito Santo começou a revelar quem ele é para mim. E quando meu pai estava em alguns momentos com muitas dores, eu nunca presenciei meu pai sentindo dor. Só que aqueles dias, para mim, eu me vi numa posição de filho, tendo que cuidar do meu pai. Isso é maravilhoso. O privilégio que nós temos de a gente criar vínculos, onde a partir daquele tempo eu comecei a romper com coisas na minha vida através de um relacionamento mais profundo com meu pai. Comecei a abrir o meu coração de coisas assim que já havia sido curado há muito tempo, mas eu comecei a abrir o meu coração e Deus nos levou a um relacionamento muito mais íntimo a partir dessa experiência, queridos. Por quê? Porque ali eu vi uma ação de Deus. Ali eu vi que muitas vezes Deus ele tem esse sentimento com a gente também. Ele sabe que você é frágil, mas Deus também ele está querendo que você vire-se um pouquinho os seus olhos a Ele. Volte os seus olhos a Ele. Diga assim: Tu és o meu Pai. Pai, o que o Senhor está precisando de mim? O que é que eu posso fazer por você? Como é que eu posso ser um instrumento nas tuas mãos? E o segundo momento de superação que eu passei na minha vida, que eu lembro, que eu tenho vários, tá? Mas foi esse ano ainda. No começo do ano, nós soubemos a gravidez da Gabi. E ali a gente fez festa, né? Só em a família, estávamos viajando, estávamos no litoral e começamos a saltar, festejar, enfim. Já estava até ensaiando como que eu iria contar para a igreja, né? Enfim, esse testemunho, uma expectativa, mas aquela semana o Senhor ele interditou, né? Na verdade, interditou a gravidez da Gabi. Eu posso dizer que veio um sentimento, não foi muito legal o sentimento que veio no meu coração, não. Não foi muito bom. Só que eu posso dizer que o Espírito Santo ele me ensinou a superar aquele momento. Como Davi passou no altar de Deus em Ziclag. Deus falou assim: fica no altar. Você não sabe todos os propósitos que eu tenho na tua vida. Você pode fazer dessa situação uma situação para poder minar a tua fé, ou você pode fazer algo que possa te levar numa paixão muito maior por mim. Você tem uma escolha. E eu fui para o altar de Deus. Eu passei algumas noites com a minha esposa buscando o Espírito Santo e agradecendo a Deus por Ele ter levado aquela sementinha. Porque nós sabemos que ali não era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, boa e o quê? Agradável. Deus não faz nada que não seja para a sua edificação. Eu quero que vocês entendam isso, jovens. Deus não vai permitir nenhum relacionamento na tua vida que não seja para a sua edificação. Esposo e esposa, Deus não vai permitir que alguns hábitos na tua vida fiquem que não sejam para a edificação do altar de Deus na tua casa. Deus não faz nada na nossa vida que não seja para a edificação dele no nosso coração. Amém, queridos? E interessante que em julho nós recebemos uma resposta poderosa. Amém? Estamos grávidos, glórias ao Senhor. E da mesma maneira que nós iríamos contar para a igreja, que era através de um amigo nosso chamado Pastor Paulinho, né? Que ele faz uns bonecos doidos lá e tal. Ia ser assim. E eu falei, meu Deus. Sem saber, quando nós soubemos a gravidez da Gabi, naquela mesma semana, ele iria vir em julho para ministrar na igreja. E nós conseguimos passar da mesma maneira. Só foi prorrogado alguns meses, alguns dias. Mas eu quero dizer que Deus, Ele tem sempre o melhor para a tua vida. Talvez algumas coisas estão sendo prorrogadas. Não é para a sua derrota, não é para a sua angústia, mas é para que a glória de Deus
seja estabelecida na tua casa, na tua vida, no seu casamento, nos teus projetos, nos sonhos que Ele tem para a tua vida. Agora, não fica aí barganhando, dizendo com Deus: ah, mas eu não vou. Chora, clama, deixa as suas forças serem perdidas no altar de Deus. Se é um lugar que as nossas forças podem se perder, é no altar de Deus, porque é lá que a gente encontra refrigério. Quando a gente não tem mais força, Ele olha pra gente e fala assim: eu tenho algo novo para poder derramar sobre a tua vida, e vai ser agora, porque agora eu sei que você não tem força, porque você derramou tudo aquilo que você tinha no meu altar. E você começa a virar um leão na presença de Deus. Eu quero orar nessa noite, porque eu sinto essa atmosfera do Espírito Santo neste lugar. Eu quero orar porque eu sei que Deus está edificando e elevando o seu nível nessa noite. Eu quero orar porque neste lugar Deus não chamou cristãos, a comunidade da graça de Itaquera, para ser um rótulo. Deus não fez isso para que a gente possa aparecer, ser aquilo que nós não somos. Deus chamou essa igreja para transformar este bairro e todas as cidades que estão ao redor. Deus chamou a nossa vida para que a gente possa ter um conteúdo, ser transparente. Permita-se deixar as pessoas olharem, saber quem você é de verdade. Seja você, seja simples. Nós temos perdido a simplicidade, queridos. Que Deus nos faça simples. Muitas vezes a gente fica muito exigente quando cresce. Vamos ser simples. Vamos ser simples em nome de Jesus. Vamos ser nós mesmos. Vamos dizer: Senhor, eu estou aqui, papai. Estou com 5 pães, 2 peixinhos. Pai, estou aqui. Eu estou aqui. Eu não vim aqui na condição de dizer assim: nossa, eu tenho grande coisa. Eu vim aqui para dizer que há um amor de Deus neste lugar. Eu vim aqui dizer que eu sou pequeno, que eu sou limitado como você, mas que há uma graça e uma unção abundante. Há muito mais da presença de Deus que ainda você não experimentou, e Deus quer que você experimente. E é assim que o Senhor quer fazer nessa noite. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você comece a orar ao Senhor agora. Uma grande arma da santidade, da confissão. Nós confessamos ao Senhor. Nós não deixamos nenhuma gotinha, sabe, no nosso frasco. Nós não deixamos nada no nosso coração. Oh, Senhor. E quando nós procuramos amigos que vão realmente nos edificar, que vão poder fazer com que os momentos de maiores angústia na nossa vida se tornem os momentos de maiores prazer. Assim como Davi foi para o altar de Deus em Ziclag, ele estava olhando para um lado, ameaça. Ele olhava para um outro lado, ele vinha os inimigos que levaram as suas famílias. Para o outro lado que ele olhava, ele vinha as ameaças dos seus amigos querendo apedrejá-lo. Quando ele olhava para trás, ele via uma cidade pegando fogo. Quando ele pensava em marchar, ele via assim os inimigos. Ele olhava para trás, ele via Saul. Tantas coisas estavam diante dele. Mas Davi, ele superou tudo isso no altar de Deus, porque ele foi sincero.